Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Se puder aumentar o retorno aqui. Mais uma vez nós estamos aqui, tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. A paz do Senhor a todos aqueles que estão aí conosco, que Deus abençoe a sua vida, aqueles que vão ter a oportunidade de assistir esse culto online. O certo é que nós precisamos continuar trabalhando, porque a Bíblia diz que vem a noite em que ninguém mais pode trabalhar. Então nós não temos mais opção de escolher o dia de trabalho. Nós temos que trabalhar. E eu quero fazer uma leitura aqui. Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 7. Gálatas 6, 7. Versículo 7, versículo 8, 9 e 10. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu vou fazer essa mesma leitura agora na tradução viva, desses mesmos versículos. Não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre ser bondosos com todos, especialmente com os nossos irmãos cristãos. Eu me lembrei de uma frase quando eu estava preparando essa palavra. Eu não sei o autor, é anônimo, não consegui achar. Mas a frase diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando a gente olha para o momento em que nós estamos vivendo, e essa palavra é para esse momento, nós não podemos cansar, não temos muita opção, não é? O momento em que nós estamos vivendo é um momento em que nós precisamos falar alguma coisa para as pessoas. É tempo da gente, assim, meus irmãos, colocar a nossa casa em ordem. Eu aqui vou pregar essa palavra primeiro para mim, né? E depois nós estamos pregando para vocês. Então, primeiramente, essa palavra é para mim. E mais do que nunca, é tempo da gente colocar a nossa casa em ordem. Sabe quando você coloca os móveis no lugar? Está tudo arrumadinho, cada coisa no seu devido lugar, e você entra. Ontem mesmo eu fiz faxina. Aí eu deixei tudo organizado, lavei. O Mateus me ajudou, né? O Mateus deu uma força. E aí nós deixou tudo arrumadinho. Quando a minha esposa chegou, eu falei: você viu que eu arrumei? A gente gosta de fazer propaganda, né, irmãos? Não faz muito, quando faz tem que fazer propaganda. E aí eu falei para ela: você viu como é que ficou? Sentiu o cheiro? Estava cheirosa. E aí, tudo no lugar, lavei até lá a parte de cima, enfim, ficamos a manhã inteira, uma parte da manhã fazendo isso aí, a casa ficou em ordem. E não é gostoso a casa em ordem? A casa ficou arrumada. Não que não fique durante a semana, mas durante a semana não dá para fazer aquilo que você tira um dia para fazer. Você deve ter um dia da semana que você faz isso e coloca tudo em ordem, para passar mais uma semana. O que nós vemos nesse tempo é que a gente precisa, a partir de, não sei se de hoje, não sei se você já está fazendo isso, mas colocar a casa em ordem, sabe? Porque a gente pode receber a visita do nosso Deus, né?
As pessoas falam da morte com aquela foice, né? Mas nós podemos receber a visita do nosso Deus a qualquer momento na nossa vida. E sendo assim, a casa precisa estar com o guarda-roupa no lugar, as portas do guarda-roupa fechadas com as roupas dentro e não vomitando roupa, as meias dentro da gaveta, dobradinha, arrumada e não pelo chão da casa ou debaixo da cama, a cama com lençol, enfim, a casa precisa estar em ordem, porque daqui a pouco o dono dessa casa, ele vai voltar. E hoje nós estamos vivendo uma época mais do que nunca de pensar sobre esse assunto, porque a gente não sabe em qual casa que esse dono vai. Você já observou isso aí? Você não tem mais condições de definir isso. Então é um momento da gente pensar naquilo que nós semeamos e no que eu, Celso, para mim isso aqui, eu vou começar a semear a partir de hoje. Porque a semeadura, ela é livre. Então eu posso semear o que eu quiser no meu terreno, no terreno da minha vida, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, se eu semear feijão, eu não tenho outra coisa a colher a não ser feijão. Se eu semear café, é café que eu vou colher. Então não tenho muito o que se fazer. A gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre isso, mas essa carta especificamente, ela é escrita para combater uma turma que existia ali na igreja, ou próximo da igreja, que permeava a igreja, que eram os conhecidos judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram aqueles que queriam forçar as pessoas que aceitavam a Jesus a continuar cumprindo alguns requisitos da lei. Então eles acreditavam que não havia ocorrido a libertação completa de toda a lei, mas mesmo aceitando a Jesus, eles precisariam cumprir alguns requisitos da lei. E com isso eles carregavam a igreja de algumas ordenanças e mandamentos que Jesus já havia os libertado. Esses judaizantes, eles batiam de frente, não vinham ao encontro abraçando, mas vinham de encontro chocando-se com tudo aquilo que Paulo pregava. Mas Paulo era um exímio pregador da palavra de Deus e ensinador, e ele mostra que as atitudes externas de todos aqueles que aceitam Jesus é o resultado daquilo que acontece dentro de cada um daqueles que reconhecem a Jesus como seu Salvador. Tanto que o começo do capítulo, número 6, versículos 1 e 2, e versículo de número 3, ele diz assim, ó: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. A pureza e a santidade dos judaizantes eram mantidas pela separação dos pecadores. Então eles acreditavam assim: bom, se eu sou santo, eu preciso me separar de todo esse bando de impuros. Se eu sou santo, eu preciso permanecer isolado. Porém, Paulo chega agora com uma mensagem dizendo exatamente o oposto, que a santidade dos cristãos é justamente o oposto, é estar perto de quem mais precisa. E aquele monte de carga que os judaizantes colocavam sobre as costas daqueles novos cristãos, que eram bebês espirituais, agora é retirada por Paulo, quando ele diz, aqui nesse mesmo capítulo, capítulo 6, versículos 2 e 3, numa outra tradução, ele diz assim, olha, partilhem as dificuldades e os problemas uns dos outros, obedecendo desta forma a ordem de nosso Senhor. Se alguém pensar que é importante demais para se sujeitar a isso, está se enganando a si próprio. Na realidade, nessa tradução que eu estou lendo, ele fala assim, na realidade, é um João ninguém. Então ele está dizendo o seguinte, que o fato de alguém aceitar a Jesus como o seu Salvador, não outorgava e não dava autoridade para ele se isolar de tudo e de todos, se esconder de tudo e de todos. Eu me lembro de uma frase que me veio à minha mente, né? Eu não sei se foi uma vez que eu preguei, mas quanto mais um homem é santo, mais humano ele se torna. Quanto mais santidade tem na sua vida, mais você é humano.
Ninguém levanta de uma oração, né? Acabou de orar por alguém e levanta daquela oração agindo como um demônio. Não, quanto mais alguém se torna santo e se achega perto de Deus, mais reconhece as suas falhas e se torna humano. O isolacionismo, o isolar-se, o isolamento é uma doença. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Paulo ele está falando aqui, a respeito de um perigo. E qual que era esse perigo? Perigo do engano. Ele fala assim, olha, não vos enganeis. Enganar-se no original é fazer algo ou alguém se desviar do caminho reto, perder-se, vagar, perambular, desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, ser induzido ao erro, desviar-se ou afastar-se da verdade, ser conduzido ao erro e pecado. Então ele está falando assim, olha, não se enganem. Nós temos um inimigo que ele é perito em enganar, perito em transmitir o engano na nossa mente. A Bíblia diz que Satanás não se firma na verdade. Significa que ele fala meia verdade. E nós hoje, olhando para o contexto de Bíblia, nós sabemos que uma meia verdade é uma mentira inteira. E Satanás, ele conta meias verdades. Sabe aquelas meias verdades? Quando a pessoa vai contar um caso, uma briga que ela teve, ela só conta a parte dela, mas ela não conta o que ela falou para o outro. Esse é o trabalho do diabo. E o engano, ele leva ao escarnecimento. Deus não se deixa zombar. É difícil pregar isso. Deus não se deixa zombar. Zombar, no original aqui, significa um som grave, como um mugido. Voltar para cima ao nariz, para nós entendermos aqui nessa noite, é como se você voltasse o nariz para cima e zombasse, caçoasse, falasse assim, Deus. A Bíblia, ela diz que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. É uma questão de escolha. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhes dá. Agora, de forma dessas informações preliminares, avisados e avisadas das consequências de nossas atitudes e das atitudes da igreja da Galácia, a Galácia era uma região, Paulo acrescenta, olha, diante de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, não se cansem de fazer o bem, não se cansem de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos ou não desistirmos. Repare bem, ele diz assim, olha, capítulo 6, versículo de número 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, a carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O versículo de número 9 começa com um E. Um E, nesse caso, significa a adição de um assunto. Eu tenho aqui nesse púlpito, um púlpito e uma caixa de som e um pedestal e cadeiras e microfone. Então estou adicionando. Paulo está agora adicionando, ele está colocando um conteúdo, ele está falando, olha, vocês tomem cuidado com o que vocês estão plantando. Porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aí ele fala assim, olha, sendo assim, além do mais e mais, não se cansem de fazer o bem. Porque a seu tempo, você vai ceifar se não houver desfalecido. Fazer o bem cansa, irmão? O que você acha? Por isso que a recomendação é, não se cansem. Não se cansar é estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto. Eu vi uma postagem por esses dias,
A gente vai fuçando na rede social e mexendo na internet, você vê várias frases. E eu vi uma que me chamou bastante atenção. Parei de ajudar, parei de convidar, parei de ligar e descobri que o amigo era só eu. Já aconteceu isso com você? No decorrer da nossa vida, a gente percebe isso aqui. Alguns percebem cedo, outros depois de sofrer muito, outros depois de dar muita cabeçada na vida. Fazer o bem cansa. Ele fala assim: não nos cansemos do quê? De fazer o bem. Bem é kalos, que significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirado, bonito de olhar, bem formado, magnífico, precioso, digno de honra, que afeta a mente de forma prazerosa, que conforta e que dá suporte. Você já fez o bem e tomou um coice? Você já fez o bem e recebeu mal? Você já fez o bem esperando que recebesse pelo menos um muito obrigado e você não recebeu nada? Eu me lembro de um pastor, e a gente como pastor, a gente convive bastante com ingratidão. É muito comum na nossa vida, embora não deveria ser. Mas eu lembro de um pastor que ele cuidou muito de uma pessoa. E ele fez o bem. Ele fez o bem. E ele foi muito amoroso com aquela pessoa. E um dia essa pessoa o procurou e disse: pastor, eu preciso dar carta, eu preciso mudar de igreja. O pastor falou assim: mas por que você fez isso? Por que você quer mudar? Essa pessoa disse assim para esse pastor: não é situação hipotética, viu? É realidade. Ele falou assim: eu vou mudar porque eu achei um pastor amoroso. Esse pastor, contando para mim, ele disse: Celso, é como se uma faca entrasse no nosso peito. Porque é claro que nós estamos vivendo numa época de relacionamentos descartáveis, em que mulher é descartável, homem é descartável, filhos não dá, aborta, casamento não dá, divorcia, velho não dá, joga no asilo, filho não deu para abortar, coloca no orfanato. É um momento, um mundo em que nós estamos vivendo que os relacionamentos são descartáveis. Mas quando ele fala a respeito de continuar fazendo o bem, e ele fala que não se cansem de fazer o bem, eu estava dando uma olhada e pensando um pouco. Para fazer o bem, precisamos de esforço. Para fazer o mal, não. Por quê? Porque nós já somos maus por natureza. Ninguém precisa orar para atrair. Ninguém precisa fazer um propósito para falar mal de alguém. Não, eu vou fazer um propósito de uma semana para aprender a falar mal de alguém. Sai. Ninguém precisa de treinar, contratar um coaching de fofoca. Eu vou contratar uma pessoa que me ensine a fazer fofoca. Não, você faz. A gente faz. Quando a gente pensa que não, nós já estamos conversando no meio de uma roda de escarnecedores, falando inclusive das pessoas que estão orando por nós. Você já se pegou fazendo isso? Não precisa de esforço para fazer o mal. Paulo, ele diz assim: olha a nossa luta de cada dia, irmãos, estamos juntos, olha aqui. Romanos capítulo 7, versículo 15, ele diz assim: porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que abomino, isso faço. Você já pegou fazendo uma coisa? Criança, você fala para ela assim, ó, não põe o dedo na tomada. Se você virar as costas, o dedinho dela assim, ó, ela vai cutucando e ela enfia o dedo na tomada.
ela luta, parece que ela faz assim, ó, não quero pôr o dedo na tomada, mas eu preciso colocar o dedo na tomada. Você já se pegou fazendo uma coisa que você jurou que não faria? Você falou assim, eu não vou fazer mais isso. Aí você vai e faz. Paulo está dizendo isso aqui. E o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Versículo 16. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o mal que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele está falando assim, ó, tem uma lei dentro de mim que me rege, que me domina, e essa lei me escraviza. E aí eu falo assim, ó, meu Deus, eu não vou mais fazer isso, nunca mais. Aí chega amanhã, porque o problema é amanhã. O problema não é hoje, o problema é amanhã. A hora que eu me levanto, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou praticando os mesmos atos. Eu não mudo. Eu, Celso, não mudo. Faço juras e juras de amores, dizendo para Deus, Deus, eu vou ser outro homem, eu vou ser outra pessoa. Eu não quero ser essa pessoa, porque a questão que está aqui nessa noite, né, quando você for ouvir, é que a gente só percebe algumas coisas quando é tarde demais. As pessoas gravam um monte de vídeos, né? Você vê aí, fazem um monte de coisa. Ninguém presta atenção. O dia que ela morre, as pessoas vão lá e falam assim, manda, você tem uma foto dela? Manda para mim, por favor. Você tem um vídeo? Você tem alguma coisa dela? Porque está na nossa natureza não fazer o bem. A gente não faz o bem de forma natural, irmãos. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Não é natural a gente fazer o bem. É natural a gente fazer o mal. Dentro de mim existe uma lei que me prende e fala assim, ó, a lei de Deus escrita em mim, ela guerreia contra a lei que está dentro de mim. E os meus membros, eles se digladiam, eles entram em combate. E a lei de Deus, que é o amor de Deus, diz assim, Celso, não faz. Mas a lei dentro de mim fala assim, ó, me arrasta, me obrigando a fazer. É como se colocasse um prato irresistível diante de cada um de nós, e a minha carne dentro de mim, o pecado que me domina, ele dissesse assim, faz, toma, não tem problema. Algumas coisas precisamos pensar. Não existe esforço para cair. Existe? Eu já caí um tombo, assim, de uma escada. Não sei se você já caiu. Você já tomou um escorregão? Você já caiu assim, ou quase caiu, e você toma aquele tropeção assim, e aí você sai, as pessoas diziam antigamente que é sair catando cavaco. Você sai de 4 pés assim, ó. Uma vez aconteceu isso comigo na porta de um hotel. E eu fui subindo assim, tinha uma escada assim, ó. E eu não sei o que me deu na cabeça, subir correndo, né? Acho que, sei lá. E fui subir correndo, e estava tempo chuvoso. E eu me lembro que eu tomei um tropeção, eu saí de 4 pés assim, e a portaria, aquela porta automática assim, eu consegui me recompor na porta, a porta abriu assim. Eu estava em pezinho assim, bonitinho. Mas eu acho que alguma câmera filmou. Mas graças a Deus eu não vi nada. Mas para cair é muito rápido. Você já caiu? Outro tombo também caiu, foi na escada da minha casa. Fui descendo assim com uma garrafa de água na mão. Ainda me lembro que eu fui até um ponto. Quando eu vi, eu já estava lá embaixo, sentado. E eu me lembro que na época tinha um Cádiz em casa. Não faz muito tempo não. E uma menininha que estava no Cádiz, ela foi lá no fundo, né? Que tinha um Cádiz de criança também. E aí ela pegou e falou assim, você me deu aula do ProErd. Eu falei assim, dei.
Ela falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, tranquilo. Mas uma dor terrível. O chinelo foi para o brejo, a garrafa d'água voou. Porque para cair, não precisa de esforço. Mas depois eu tentei levantar e eu estava com dor. Aí eu precisei me esforçar. Escuta, para cair, não precisa de esforço. Para levantar, sim. Descemos uma ladeira desengatado, com o carro no neutro. Mas para subir, precisa acelerar. Para descer ao inferno, não é preciso esforço. Não é preciso renúncia. Basta ser você mesmo. Ah, eu sou quem eu sou. Eu não estou nem aí, minha boca é aberta mesmo, e eu falo mesmo, e se eu tiver que xingar, eu xingo, e pronto, acabou. Como uma mulher disse para mim um dia, eu sou ruim, meu cabelo ajuda. Eu falei, tá bom, mas pague, agora a senhora pague o preço por ser ruim e o cabelo ajudar, e pagou. Pagou o preço por aquilo. Para o céu não. Para o céu é diferente, para o céu é custoso. Sabe por que é custoso? Há um custo, porque eu tenho que renunciar. Paulo diz aos Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vou fazer uma pergunta para você antes de ler o versículo 25. Você e eu temos um corpo de morte, certo? E a gente tem um corpo em que o pecado fica o tempo todo tentando acabar com ele, para atingir o nosso espírito, a nossa alma. Hoje, eu faço a pergunta para você, mas ela é para mim. Você é quem você gostaria de ser? Seja sincero. Você é quem você gostaria de ser? Se você olhar, você fala assim, nossa, é assim que eu quero ser mesmo. Eu sou legal. Do jeito que eu sou, tá bom. Não, tá bom não. Tá excelente. Ou você já viu uma pessoa assim, quando ela está num lugar, eu vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Ela está num lugar, mas ela não é daquele lugar. E aí ela tenta ser uma pessoa polida, e ela vai e fala até assim, e ela vai bem. Mas basta que ela encontre liberdade, que ela já está falando aquela risada daquele jeito, que você sabe, você deve ter um parente que dá risada de forma, como que eu posso falar? Espontânea? Vamos deixar espontânea, né? Você traduz aí do jeito que você sabe, como é o seu parente. Mas você já viu isso aí? Essa pessoa, ela tentando se conter num lugar, e um olha para o outro, assim, você entra num lugar muito chique, assim, você fala assim, que lugar, hein? Você até tenta se parecer com aquele lugar, mas basta que junta a mesa e só fica entre os amigos, daqui a pouco você está daquele jeito que só Deus sabe. Esse é você. A gente usa máscara. Nós usamos máscaras na nossa vida. Uma máscara para ficar em casa, uma máscara para vir para a igreja, uma máscara para estar no trabalho, uma máscara para andar na rua. Não é essa máscara aí. Nós usamos uma máscara. Mas você sabe quem é você, eu sei quem sou eu. E dentro de nós há uma guerra. Eu não sei quem falou que todo homem é um exército em marcha dentro de si. Agora é o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará então do corpo dessa morte e me ajudará a ser uma pessoa diferente? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Escuta, ó. Cansa ouvir pregação. Cansa. Se é uma pessoa que prega assim, né? Mas você pega, por exemplo, eu prego mais tranquilo. Então, às vezes, você olha e fala assim, rapaz, tá me dando sono essa música, esse pastor pregando desse jeito. Mas escuta. Com entendimento, nós servimos a Deus. É o entendimento da palavra que faz com que há 2 leões dentro de mim. Vence qual eu alimento. Eu alimento o leão do pecado ou o leão da vida?
vai depender de quem eu estou alimentando. Fazer o bem despretensiosamente é uma atitude cristã. Ser cristão e fazer o bem são sinônimos. Eu estou falando assim, isso a gente está comentando, porque você já viu, eu não sei se hoje as mães perguntam isso, que eu não me lembro se a minha esposa já falou alguma vez isso para os meninos. Mas lembra quando a gente falava assim para nossa mãe assim, por que todo mundo pode fazer, eu não posso? O que a mãe, hoje, eu não sei se as mães de hoje falam alguma coisa, mas a mãe de antigamente falava assim, o que ela falava? Você não é todo mundo bonitão, bonitona. Então, e cala sua boca. Era mais ou menos assim, sabe? E aí elas falavam umas coisas assim, se você continuar, elas eram dentistas. Se você continuar, eu coloco todos os seus dentes num lugar, ou eu arranco todos eles da sua boca. Eram umas coisas bem simples, sabe? De fácil entendimento. Elas eram bem simples. Você não é todo mundo. Por que todo mundo pode fazer o mal, pastor? Eu não posso. Porque você não é todo mundo. É difícil de entender isso. Não é um versículo, esse aqui, mas poderia ser. É válido para nós que nos auto-intitulamos cristãos. Agora pense comigo. O que nós temos plantado? O que eu plantei no passado? O que a gente tem plantado? Olha, há uma conclusão a ser feita e é muito difícil para nós. O que está acontecendo comigo, Celso, hoje, é o resultado daquilo que eu plantei um dia. Você entendeu? O que está acontecendo comigo hoje é o resultado daquilo que eu plantei um dia. Não culpe ninguém. Ah, não, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é culpa do diabo. Isso aqui é culpa do meu filho. Isso aqui é culpa do marido. Isso aqui é culpa do meu patrão. Isso que está acontecendo comigo hoje, com você, é o que a gente plantou. A gente está colhendo. As pessoas antigas diziam assim, quem planta vento, colhe tempestade. É um versículo. Provérbios 22:8. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe maldade e perde todo o poder que possuía. Eu não sei, está muita tempestade. Faz uma avaliação, sai lá no terreno da minha vida, da sua vida. Dá uma olhadinha, o que a gente plantou ali? Eu estou colhendo tempestade hoje, porque eu plantei vento. Quem semeia o mal, recebe maldade. E perde todo o poder que possuía. Eu já passei por isso, eu acho que você já passou também. Você já quis ser mais misericordioso que Deus? Você deu uma olhada assim e falou assim, viu alguém sofrendo e falou assim, nossa, mas Deus permite essa pessoa passar por isso? Falar para você que eu gosto de falar isso que eu vou falar agora, eu estaria no mínimo sendo omisso, se não mentiroso. Não gosto, mas eu preciso falar. Por trás de rugas existem histórias que só a pessoa e Deus conhece. E tem muita gente sozinho, porque a vida inteira plantou maldade. Não são todos os casos. Existem exceções, eu sei disso. Eu não estou falando que todas as pessoas que estão sozinhas é porque praticou mal. Não. Mas existem muitas pessoas odiadas hoje porque a vida inteira odiou. Vemos alguém sofrendo e logo perguntamos, como Deus permite isso? Eu sei porque Deus permite algumas coisas na minha vida. Você sabe porque Deus permite algumas coisas na sua vida? Se eu abrir o púlpito hoje,
esse microfone e pedir para que todos os que estão ouvindo, vocês, eu, dar o testemunho da nossa vida, nós omitiremos algumas coisas da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos vergonha. A gente não conta tudo. Numa discussão de um casal, ninguém conta tudo. Se as paredes falassem, elas seriam testemunhas valiosas das coisas que saem dentro de uma casa. Porque eu sei o que me contam, mas Deus sabe o que você pensou. Tudo tem um motivo. Tudo, irmão, tem um motivo. As pessoas falam assim, aconteceu alguma coisa, e você fala assim, já viu alguém pergunta para você assim, por que você está assim, aconteceu alguma coisa? Aí geralmente você fala assim, não aconteceu nada. Como não aconteceu? Você está com aquela cara, sabe aquela cara azeda? Já ficou com a cara azeda? Alguém pergunta para você assim, aconteceu alguma coisa? Aí você fala assim, quando você não quer falar o que foi, você fala assim, não aconteceu nada. Mas aconteceu, no mínimo a sua cara está azeda, já é um acontecimento grande. Cara azeda. Pois é, tudo tem um motivo. Eu me lembro de uma pessoa que ela já era uma pessoa de uma certa idade e ela ouvia choros de crianças dentro da casa. Sabe por quê? Porque ela abortou um monte. Eu conheci. E ela ouvia choros assim dentro da casa, crianças chorando. O que essas atitudes merecem? Pensa aqui comigo. Um filho que maltrata seus pais, o que você acha que ele merece? Filhos obedientes? Seja, você é um ser humano e eu também. Nós temos um padrão de justiça muito ruim, falho, porque nós queremos misericórdia para nós e justiça para os outros. Nós somos assim, a gente quer misericórdia, pastor, me perdoa. Mas quando a gente vê alguém caindo na igreja, a gente fala assim, pastor, por que você não manda embora? Porque para mim é misericórdia, mas para o outro é justiça. E a Bíblia, ela é categórica quando ela diz assim, com a mesma medida que você medir, você será medido. Do mesmo jeitinho que você vai medir. Já viu aquelas pessoas que falam mal das crianças na igreja? E falam assim, ela é solteira, não tem filho, ou sei lá. Aí fala assim, nossa, esse menino aí não para. O menino não para quieto. Quando ela tem filho, o filho dela só falta voar. Aí você fala assim, nossa, será que isso é castigo? Não, é a medida. Qual foi a medida que você usou? Mas essa jovem aí, esse jovem da igreja só dá trabalho. Aí o filho dele é pequenininho, a filha é pequenininha, o máximo de trabalho que dá é fazer birra para não tomar Nescau. Aí quando o filho cresce, vira mocinha, aí o trabalho que dá é namorico, é não sei o que, é crise de existência que vai morrer. Aí quem não tem, não sabe. Então eu costumo dizer assim, não, mas por que o fulano? Então espera um pouquinho quando seu filho chegar nessa idade, aí a gente volta a conversar. Se eu estiver vivo, você também. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. E eu também. Um filho que maltrata seus pais, o que ele merece? Um pai que não paga nem a pensão aos filhos. Bom, já está errado em ter se não vai assumir. O que esse pai merece? Uma moça que se envolve com um traficante de drogas, o que ela vai ter? Não, eu vou orar por ele e vou pôr a mão na cabeça dele, Senhor, ele vai se converter. Julgo desigual. É lindo, só que usa drogas. Uma mãe que colocou o filho numa caixa ou um saco de lixo e abandonou esse filho, o que ela vai ter como colheita? Um cristão que desconsidera a sua liderança, seu pastor, e age com infidelidade. É triste a gente saber disso. Mas eu posso dar a resposta. Um filho que maltrata seus pais terá filho que vai maltratar a esse filho. Um pai que não paga nem a pensão ao filho vai receber o ódio do filho. Uma moça que se envolve com um traficante vai apanhar.
Uma mãe que colocou o filho numa caixa ou num saco de lixo e abandonou, ela vai ser abandonada. Um cristão que desconsidera a sua liderança, vai ter um monte de gente que ele vai liderar um dia, tudo desobediente e infiel. Aí você fala assim: isso é culpa do diabo. Não, não é culpa do diabo, é culpa sua, é minha. Vamos assumir a nossa responsabilidade. É minha, eu sou responsável. Eu criei, eu arrumei o problema. Celso, eu plantei, eu vou colher. Aí a gente fala assim: nossa, mas Deus não perdoa? Sim, a gente não está falando sobre perdão. O que a gente está falando é assim, ó. Vou te dar um exemplo. Há pessoas que beberam a vida toda e vêm para Jesus, Jesus faz uma obra e elas são perdoadas. Mas ela vai colher a dor no fígado, ela vai colher no seu corpo o resultado das suas extravagâncias. Ela vai colher. Um irmão dentro da igreja que arruma problema com todos os irmãos e briga com todo mundo e se isola. Acontece casos assim. Aí ele fala para mim assim como pastor: pastor, eu não recebo visita de ninguém. É claro, você odiou todo mundo. Desculpa eu te falar, mas as pessoas não gostam de você. Pastor, mas não é pecado? É, mas o que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Estou chamando a atenção, a nossa consciência nessa noite, e a minha inclusive, para que eu comece a plantar hoje, pensando no que eu quero colher amanhã. Há uma esperança. Nós podemos planejar o que queremos colher no futuro. Ah, então tem jeito, tem. Sabe como? Escolhendo o que eu vou plantar hoje. Fica de bico, estou sendo irônico. Fica de cara feia, desfaz. E depois você vai perguntar para mim ou perguntar para alguém: por que eu sou assim? As pessoas parecem que não estão nem aí comigo. Eu vou te dar a resposta assim de forma bem clara e tranquila: porque você nunca esteve nem aí com ninguém. Como que você quer que alguém esteja aí com você? Aí entra aquilo que nós estamos discutindo desde o começo. Podemos planejar o que queremos colher no futuro plantando hoje. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ou numa outra tradução: não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos nem desistirmos. Eu vou dar uma ilustração aqui. Eu já dei essa ilustração uma vez, mas como é outro vídeo, né? Alguém disse, um sábio queria dar uma aula ao seu discípulo do que é a natureza de um ser. E ele pegou um inseto, um bicho, sei lá, um escorpião, o que foi. E aquele escorpião ia para um local de perigo, o sábio ia lá e tirava, e tomava uma picada. É só uma ilustração. E aí o discípulo foi vendo aquilo por 3 vezes. E chegou num ponto, ele falou: mas olha, eu estou observando que o que você está fazendo é inócuo, porque ele continua te picando. E você está tentando fazer o bem para ele está te picando. Aí o sábio disse assim: é que a natureza dele é me picar e me fazer o mal. E a minha natureza é fazer o bem. Cristão, a sua natureza é fazer o bem, ainda que você receba o mal. Eu sei que não é fácil. Você já deve ter chegado num lugar, lá no teu trabalho talvez, e você chegar assim num lugar e todo mundo para de falar porque estavam falando mal de você. Não somos trouxas, a gente sabe. Mas qual é a sua e a minha atitude? A gente sente dor no nosso coração de estar sendo injustiçado, mas na primeira oportunidade que a gente ora. Até porque isso que nós estamos discutindo aqui é uma questão de salvação. Quem te ajudará nessa árdua tarefa é o Espírito. Gálatas 6:8, dentro do mesmo texto, diz assim: porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção,
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Escuta, irmão, ó, a coisa é tão grave, tão complicada, essa questão de se plantar na igreja, na nossa vida. O que a gente está plantando agora, a gente vai colher. Não adianta você falar isso para um jovem ou para uma criança, que talvez ele não vai entender. Mas quando a gente vai passando uma idade, você fala assim: eu poderia ter feito diferente lá atrás, porque agora o que eu estou colhendo é o resultado. É o resultado. Cada um de vocês foram criados de uma forma. Eu acredito que eu estou falando com gente aqui que o pai não tinha costume de dar beijo, de abraçar. Talvez a sua infância foi assim. Seu pai nunca falou para você que te amou. Ou nunca. Talvez já nem. Você fala assim: nossa, mas nunca realmente ele falou isso. Só que a gente pode fazer diferente. Os meninos estão aí. Eu faço questão de, até hoje, grande, que eles me abracem, me deem um beijo, e eu falo para eles que os amo. Eu estou plantando. Sabe por que eu estou plantando? Porque a minha essência e a sua essência, cristão, é fazer o bem. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, só para servir de experiência para você. Na lida pastoral, eu disse lá no começo que a gente é uma realidade do pastorado, é ingratidão. Você ora e recebe ingratidão. E lá atrás, há muitos anos, eu aprendi uma coisa na lida, sabe? No dia a dia eu acabei aprendendo isso. Quando o meu coração olha para alguém e vem assim: nossa, mas esse irmão é tão grosso e ele só maltrata. Quando vem isso na minha mente, assim, que nasce logo no início, a primeira coisa que eu faço é, por dias, aquela pessoa é a primeira na minha lista de oração. Aquela pessoa é a primeira na minha lista de oração. E alguém chega e fala para mim assim: pastor, mas o senhor não está sabendo? Uma vez uma pessoa disse para mim na igreja, não aqui, numa outra igreja, ele falou assim: pastor, tá louco? Esse rapaz, a gente pegou uma afinidade muito grande com esse casal, e acabei discipulando ambos, e esse rapaz é um filho, de verdade. Ele falava assim: pastor, é o seguinte, ele era bravo, sabe aqueles crentes bravos, assim, que estava no começo, e ele era bravo. Ele falou: pastor, só o senhor que não vê as coisas. Eu falei: por quê? Ele falou assim: por quê? E ele acabou falando tudo aquilo que ele via, e eu via. Porque, irmãos, a gente vê, como pastor, a gente olha para a igreja e a gente vê as coisas, a gente vê. E até uma pessoa uma vez falou para mim, uma vez numa igreja, falou assim: ó, por que o senhor fica com o olho fechado no púlpito? Eu disse para ela assim: porque com o meu olho fechado eu vejo muito mais que você com o olho aberto. Não sei se eu acabei sendo grosso, mas esse rapaz falou para mim, e eu falei para ele assim, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu falei para ele assim: eu sei. Ele falou: e o senhor não vai fazer nada? Eu falei assim: eu vou orar. Eu sei tudo isso que você está falando. Tudo isso que você está falando eu sei. Ele falou: ah, pastor, eu sinceramente, para mim isso aí não dá não. Eu falei assim: dá sim, cara. A nossa natureza é fazer o bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensa um pouco comigo. Vê se não é verdade. Não se pode exigir amor de quem não sabe o que é amar ou nunca recebeu. Não se pode esperar fidelidade de quem só aprendeu a trair. Não se pode pedir ajuda para quem é ou pensa ser autossuficiente. Vocês estão percebendo que o que eu estou falando são coisas simples, mas do cristão pode e deve esperar atitudes cristãs. Lembra daquela história? Lembra? As duas vizinhas viviam em contenda. De vez em quando a gente vê essas coisas entre vizinhos, né? É obrigado até a subir o muro.
E uma vizinha, ela jogava excremento. Você sabe o que é excremento, né? Foi pro culto então, que eu não posso falar. No quintal da vizinha. E ela jogava. E aí um dia, essa vizinha, suportando tudo isso, pegou aquilo e cultivou uma planta como adubo, aquilo como adubo. E foi na porta da casa dela e bateu palma. Quando ela viu, ué, mas o que essa mulher quer aqui? Eu nem gosto dela. E deu um vaso de flor para ela. Ela disse assim, ué, mas espera aí. A gente nem se dá. Eu a vida toda fiquei fazendo isso aqui. Você não viu que eu jogo as coisas no seu quintal? Ela falou assim, sim, mas cada um dá o melhor que tem. O que você tinha para me dar era excremento. E o que eu tenho para te dar é flor. Cada um dá o melhor que tem. Uns dão patadas, outros dão ingratidão, outros dão tapa, outros batem com a língua. Mas você, cristão, o que você dá? Oferte o que você tem de Deus. Pastor, mas só que é o seguinte, eu concordo em parte. Porque, e se a pessoa não quiser? Oferte a outro. Você entendeu? Não é porque você está no meio de cobras que você se transforma em cobra. Não é porque você está no meio, lá no teu trabalho, ou lá no mundo, né, que a gente faz separação, estou falando de igreja. Não é porque você está lá no meio de um monte de gente que pratica o mal, que você vai praticar o mal. Ah, pastor, mas só que dentro da igreja, como cristão, eu estou fazendo de tudo e dando o meu melhor. A pessoa não quer, dá a outro o bem. Porque eu tenho que ter a convicção de que há pessoas que deveriam pedir o perdão, mas elas nunca te pedirão, irmão. Escuta. Você sofre menos quando você entende isso. Há pessoas que o único dom que elas têm é te ferir. Elas nasceram para isso. Todo mundo vai ser salvo, pastor? Responda por você mesmo. Todo mundo que está na igreja é salvo, pastor? Responda por você mesmo. Todo mundo que está na igreja está com o mesmo objetivo de seguir e servir a Jesus e ir para o céu? Responda você mesmo. Você e eu sabemos a resposta, ou as respostas. Há pessoas que você vai dar o seu melhor, que você vai com o coração livre, desimpedido, e dizendo assim, eu permito que ela entre no seu coração, mas ela vai te dar uma bofetada. Aí você fala assim, ah, mas isso não é fácil. Lembra lá do capítulo 13 de João? Se fizeram isso comigo, que sou mestre e senhor, farão com vocês também. Se eu sou mestre e o senhor fiz isso, vão e façam também. Irmãos, vida cristã não é simples. Vida cristã não é fácil. Vida cristã é você fazer o bem e receber o mal. Aí eu termino dizendo para você assim, vamos fazer um acordo? Amanhã você me conta se você é cristão ou não. E amanhã eu te conto se eu sou cristão ou não. É uma provocação. Sabe por quê? Porque a gente vai saberemos se somos cristãos, não nesse ambiente aqui, protegido e rodeado de pessoas que teoricamente têm o mesmo objetivo. Teoricamente. Mas lá no nosso trabalho, lá na rua, no dia a dia, nunca foi tão difícil. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava fazendo as contas do tempo que a gente pastoreia a igreja. Nós temos 13 anos pastoreando a igreja, mas Deus nos deu a graça de pastorearmos 4 igrejas diferentes. Então em pouco tempo assim nós pastoreamos 4 tipos de igreja, igual filho, cada uma de um jeito.
Então nós aprendemos a lidar com muito tipo de pessoa, muitos, não todos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não está sendo fácil ser pastor nesse período. É um período que a gente está vivendo, e eu sentado hoje com a minha esposa, eu conversando com ela, a gente falava assim, ó. Essa pandemia, ela está mostrando o lado mais perverso do homem. Porque há pessoas dando graças a Deus porque a outra se infectou, porque não faz parte da mesma ideologia. Vê se tem cabimento isso. Há pessoas... Vi uma frase outro dia de uma pessoa que, uma personalidade se infectou, alguém colocou embaixo, força Covid. Que desgraça. Alguém olha e diz assim, o choro é livre. Aí você fala, irmãos, essa pandemia para nós pastores, para cristãos, mas para pastor, estou dizendo por mim, tem sido desafiador. O irmão estava falando aqui ainda há pouco, né, sobre o depois disso tudo. Eu espero que exista o depois. A minha expectativa é que a gente comece hoje fazendo um propósito com Deus de plantar alguma coisa diferente, para a gente receber alguma coisa diferente. Sinceramente, não é gostoso quando você deixa um lugar e você deixa pessoas que você pode... Eu tenho uma pessoa que são várias, né, nessas igrejas que a gente passou, mas eu tenho um irmão que ele diz assim, nós somos irmãos nascidos em famílias diferentes. Discipulei ele, batizei. Hoje ele é um obreiro. É maravilhoso você plantar o bem. Planta o bem. Não é ser cínico e não é ser falso. É ser cristão. Eu vou fazer uma recomendação aqui. E eu estou lendo esse livro. Esse livro eu ganhei, acho que foi do Alex, né? Esse livro aqui, rapaz, se você tiver a oportunidade de ler, e eu até separei uma parte aqui para fazer a leitura, mas eu não vou fazer porque eu não quero tomar o tempo dos irmãos. Cartas de um diabo ao seu aprendiz. E hoje eu lendo ele, eu vi uma coisa que me chamou bastante atenção. Esse demônio mais antigo, mais velho, ele tem um sobrinho. O seu sobrinho, quem escreveu esse livro aqui foi C.S. Lewis, que é o que você deve conhecer, as Crônicas de Nárnia, não é? E se você observar as Crônicas de Nárnia, tem tudo de Jesus, viu? Presta atenção no leão que ressuscita, que morre, ressuscita, depois você procura, aí leia sobre isso. Mas ele escreveu esse livro, e ele tem um demônio, o mais velho, que escreve uma cartas ao seu sobrinho, ao seu aprendiz, que chama Vermelindo, e ele escreve dizendo como que ele deve fazer para que alguém caia, para vencer a guerra e enviar pessoas ao inferno. E eu li uma coisa interessante, que ele diz assim, olha, você precisa prestar atenção, que o ser humano, ele é um ser anfíbio, ele tem altos, ele usa esse termo, como se fosse uma onda, ele tem na vida dele altos e baixos. E esse demônio, dizendo ao seu sobrinho, ao seu aprendiz, ele diz assim, olha, você precisa prestar bem atenção quando ele tiver os baixos. Porque quando ele está nos baixos da vida dele, são os momentos em que ele mais busca ao nosso inimigo. E o inimigo que ele fala é Deus, se referindo a nós. Agora você tem que tomar, aí quando ele começar essa curva e subir, estiver no topo, haja. Porque é a época do prazer, é a época que esse ser humano, ele vai ter motivos para prazer. E aí a gente pega ele. Você entendeu? Eu não estou dizendo que o sofrimento, a gente tem que pregar a teologia do sofrimento. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, é que quando a gente passa por esses vales nossos, nós nos aproximamos de Deus. E nesses vales, o que você vai plantar? Queridos, fique com essa palavra nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, e entenda que se eu quero colher amanhã
O que presta, eu preciso plantar hoje o que presta. Vamos fazer uma oração? O grupo de louvor vai adorar a Deus e nós estaremos terminando já o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, por essa noite, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem nos ajudado e nos fortalecido. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja e o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.